Olá, paz do Senhor Jesus, alguém por aí? Já estamos quase iniciando aqui o nosso estudo. Tivemos aí um atrasozinho aí de 15 minutos. Nós estamos aí melhorando na questão técnica para podermos transmitir melhor as nossas lives. Bom, então dentro de alguns instantes, eu acho que alguns minutinhos nós já vamos estar iniciando para a glória do nome de Jesus. O nosso estudo. Então você que está por aí, venha estar conosco, venha participar conosco. Será muito bom tê-lo aqui. Você pode entrar e deixar aí o seu comentário. Será muito importante para nós. Será muito importante para nós o seu comentário. Muito bem, muito bem. Muito bem. Quero já pedir para você compartilhar com as pessoas que estão aí no seu grupo, que estão aí no seu Facebook, tá bom? Nos grupos daqui da cidade de Foz do Iguaçu, de outras cidades, daí da sua cidade, do seu estado. Você pode estar compartilhando. Já está conosco aí o pastor Wilson. Pastor Wilson, que é um pastor dirigente de uma congregação aqui do campo da IEA Soledade. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua paz, os seus cumprimentos, tá bom? Para aparecer aí no nosso vídeo a sua participação. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, tá bom? Hoje, pela manhã, logo cedo, quando me levantei, eu desci para poder preparar um mate, preparar um chimarrão, e quando eu estava preparando, o Senhor Deus me deu uma palavra. Eu desci para preparar o chimarrão e logo depois ir meditar na palavra de Deus. E o Senhor Deus me levou no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu quero meditar com você. Se você tem aí uma Bíblia, se você tem aí uma caneta, se você pode fazer algumas anotações, por favor, eu gostaria que você fizesse. Tá bom? Eu não vou conseguir agora, daqui a pouco, saudar, não é? Falar o nome de todos vocês, mas você deixa o seu comentário, deixa o seu cumprimento, para registrar sua passagem aqui. É muito importante registrar sua passagem aqui na nossa live, nesse momento, tá bom? Tá conosco aqui a Natália Lima, já está conosco, paz do Senhor Jesus, irmã Natália. Também está conosco aqui a pastora Kelly, aqui de Foz do Iguaçu. Muito bem, muito bem, muito bem. Está conosco também a irmã Ruth, diaconisa Regina, também ambas daqui de Foz do Iguaçu. Muito bom, muito bom. Compartilha, chama mais alguém. Aqui embaixo você pode compartilhar e convidar vários amigos para assistir essa live. Isso é muito importante. Às vezes a gente entra aqui e fica dando esses avisos, né, fazendo esses pedidos, para a gente poder ajudar mais pessoas, né, para nós podermos começar já o nosso estudo. Porque você convida alguém e esse alguém aí demora aí 3 minutos, 5 minutos para ver aí o seu chamado, então demora um pouquinho, tá bom? Tá bom. Paz do Senhor. Sou Regina Dendena. Tá bom. Então é a irmã Regininha aqui de Foz do Iguaçu, da nossa igreja, também uma das obreiras, né? Natália é a sua filha. Muito bem.
Convide mais alguém para a gente começar? Vamos começar? 30 segundos aí a gente começa, tá bom? Só aguardar você pegar sua Bíblia, pegar aí uma caneta, um lápis para anotação, tá bom? E a gente poder comentar. Tá bom? Isso é muito importante para a gente poder comentar. Você pode deixar também seu comentário aqui e a gente fazer menção do seu comentário, do seu parecer durante a mensagem. Eu quero falar hoje sobre Atos dos Apóstolos, tá? Nós vamos lá no capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos. O pastor Emerson está lá junto com a sua esposa, a pastora Kelly. Paz do Senhor Jesus, pastor Emerson. Pastor Emerson é o nosso copastor aqui na IEA da Soledade, Foz do Iguaçu. Muito bem. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Isso mesmo. Convidando mais alguém, enquanto alguém convida alguém, você abre a Bíblia em Atos, capítulo de número 11. Nós estamos numa sequência de estudos acerca de estrutura cristã. Esses estudos estão sendo ministrados na terça-feira aqui na nossa igreja. Pelo fato de nós estarmos hoje cumprindo um decreto estadual que proíbe a reunião presencial na casa de oração, então nós não vamos dar continuidade àquele estudo que iniciamos, tá bom? Nós vamos esperar passar a semana que vem para nós retornarmos ao estudo. Por quê? Porque aquele estudo lá da carta aos Filipenses, a estrutura, renovando a estrutura do cristão, então o que acontece? Ele é muito importante que seja presencial. E tem muitos irmãos que ainda não têm muita facilidade com redes sociais, com essa tecnologia, e aí vão perder o estudo. Então eu vou deixar para dar o estudo que nós estamos dando a sequência, inclusive haverá um certificado no final. Nós vamos deixar para quando voltar aos cultos na casa de oração, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, eu quero compartilhar com você essa palavra, tá? Muito bem. A partir do versículo de número 19. Tá bom? Muito bem. Encontraram aí Atos, capítulo 11, verso de número 19. Às vezes eu digo que vou ficar aqui só 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e aí acaba que a gente vai embora, né? Deus abençoe. Tá aí conosco o diácono Robson também. Também é obreiro, líder aqui do Ministério de Louvor, daqui de Foz do Iguaçu, da IEA da Soledade. Muito bem. Bem-vindos todos vocês. Compartilha, gente, para a gente alcançar mais pessoas aqui na nossa live. É muito importante. Convide pessoas, convide os amigos, chama, porque eu tenho uma palavra muito importante para transmitir para você. Atos, capítulo de número 11, verso 19. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Observe isso. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui, eu quero ler também o versículo 20, que diz assim: E havia entre eles alguns homens cíprios e também alguns sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
e enviaram Barnabé a Antioquia. Verso 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Verso 24. Porque era homem de bem. Quem era homem? Não é? Barnabé. Porque era Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Daí, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E, achando-o, o conduziu para Antioquia. Verso 26. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Verso 27. E naqueles dias desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Verso 29. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Verso 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, hoje, que seria o nosso culto de ensino. Está conosco já também o evangelista Jefferson, aqui de Foz do Iguaçu, da nossa igreja. Está conosco a diaconisa Madalena, lá de Goianira, muito bem, no estado de Goiás. Irmão Tiago já chegou. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. É importante vocês chamarem os amigos, compartilhar, chamem mais pessoas. Meus irmãos, de forma expositiva nesse texto, eu quero sair daqui o mais breve possível. Eu quero ir a um texto que é onde está a mensagem específica própria que o Senhor Deus me iluminou esta manhã, como eu dizia, enquanto pela manhã, logo bem cedinho, eu preparava o chimarrão e fui para a meditação bíblica. O Senhor Deus me deu essa iluminação acerca desta palavra. Muito bem, muito bem. Paz do Senhor também, a irmã Cíntia, que acaba de chegar aqui, missionária aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Esposa do evangelista Jefferson. Muito bem. Vejam só. Nós temos a igreja crescendo. Nós temos o apóstolo Pedro pregando em Atos capítulo 2, depois de ser batizado com o Espírito Santo. Depois, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Depois nós temos notícia que o evangelho do Senhor Jesus é propagado em Jerusalém, na redondeza de Jerusalém, e a igreja chega a quase 5.000 pessoas. Eles iam de casa em casa, eles iam orar no templo, evangelizar no templo, pregando em casa, ensinando nas casas, em comunhão, no partir do pão. Eles estavam fazendo com que a igreja do Senhor Jesus fosse multiplicada. E tudo estava indo de vento em polpa. Um grande crescimento. De repente, surge algumas perseguições, como já havia dito o Senhor Jesus. Então eles começam a ser perseguidos. E nós temos a prisão de Pedro, nós temos a prisão de Tiago, Tiago é morto, nós temos a prisão de João,
não é? Primeiro nós temos a prisão de João e Pedro, depois nós temos a prisão de Pedro e Tiago, e a igreja começa então a sofrer algumas perseguições, algumas ameaças, mas nós temos o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja, Estevão, que é apedrejado, morto a pedradas, depois de pregar um sermão incrível pela revelação, pela iluminação que Estevão tem da Escritura Sagrada, homem de fé, cheio do Espírito Santo, escolhido para auxiliar as necessidades materiais de membros da igreja, como era o caso das viúvas, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. A morte de Estevão, ela gera uma ação, ela vem desencadear uma ação do Espírito Santo através da igreja, porque quando Estevão é morto a pedradas, aumenta a intensidade da perseguição contra a igreja. E quando a igreja começa a sentir essa perseguição, muitos cristãos de Jerusalém, da Judéia, eles fogem e eles vão longe. Filipe, por exemplo, é encontrado em Samaria pregando o evangelho do Senhor Jesus, curando os enfermos. Deus estava usando Filipe de forma extraordinária. Muitos cristãos, eles fogem para outros lugares. E nós encontramos vários cristãos indo mais longe. Versículo de número 19 diz: e os que foram dispersos da perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, o Líbano. Eles caminharam até a Fenícia, até o Líbano, eles foram até Chipre e eles foram até a Antioquia, uma cidade na Síria. Então eles foram muito longe. Quando eles chegam nessas regiões, e até chegarem nessas regiões, eles vão pregando a palavra, eles vão pregando o evangelho, eles vão anunciando a Jesus para as pessoas que eram seus compatriotas. Eles vão pregando para os judeus. Quando eles chegam em Antioquia, eles anunciam para os gregos. O texto está dizendo isso. Em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verso 20. Verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Então agora eu quero chamar a sua atenção para a cidade de Antioquia. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Primeiro era Roma, depois Alexandria, depois Antioquia. Antioquia tinha cerca de 500 mil habitantes na época. Era uma cidade muito importante. A cidade de Antioquia tinha uma adoração a Astarote. E é nessa cidade que chegam então alguns cristãos vindo perseguidos por causa da morte de Estevão, por causa do efeito que a mensagem de Estevão causa em Jerusalém. Olha que nós estamos falando
acerca da morte de um diácono que resolveu ser fiel ao Senhor até a morte e anunciando o motivo da sua fé, causa um grande rebuliço naquela região. Os cristãos começam a fugir e chegam então a essa importantíssima cidade de civilização grega. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quem está nesta cidade? O verso de número 20 diz: e haviam entre eles alguns homens cíprios e também alguns sirineus que estavam ali, recentemente chegado a Antioquia. Observe, esses cristãos falando de Jesus não eram não eram apóstolos, não eram bispos, não eram pastores, eram cristãos, eram crentes, seguidores, pessoas que haviam se convertido, claro, pela mensagem dos apóstolos e que agora chegam a Antioquia e anunciam a palavra. E quando eles anunciam a palavra, multidões, muitas pessoas vão se convertendo ao ouvir a palavra daqueles crentes recém-chegados na cidade de Antioquia. Isso é importante. A mão do Senhor estava com eles. De Jerusalém a Antioquia são quase 500 quilômetros. Às vezes a gente fica assim, pensando, como Deus usa o pastor, como Deus usa o pregador, como Deus usa aquela irmã do círculo de oração, como Deus usa aquele irmão lá, líder tal, como Deus usa aquele fulano, aquela beltrana, aquela cicrana, sabe? Porque é um pastor, porque é um missionário, porque é um presbítero, porque é um evangelista, ou até mesmo porque é um diácono, porque tem um dom do louvor e ele está no ministério de louvor. Escute, o Espírito Santo de Deus está na vida de todo crente que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Cristo em você é a esperança dos povos. Então, Cristo em você é a esperança de uma pessoa que está doente no seu trabalho. Cristo em você é a esperança de uma pessoa que está enferma na sua escola, no seu bairro, na sua rua. Cristo em você é a esperança de um casamento que está acabando. Então, sempre ao nosso redor tem alguém precisando de um milagre. E você é um instrumento que Deus quer usar para realizar esse milagre. Eles vão chegando a Antioquia, vão promovendo o evangelho. Deus vai usando eles. Verso 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. O que eles fizeram? Quando chegou em Jerusalém, a fama de que Deus estava fazendo coisas maravilhosas através dos cristãos que estavam em Antioquia, eles lhe enviaram Barnabé para lá. Quando Barnabé chega a Antioquia, ele viu lá naquela cidade sobre a vida daqueles cristãos e sobre aquela cidade a graça de Deus sendo derramada. E o texto do verso 23 diz que Barnabé se alegrou
e exortou, ou seja, animou os irmãos, ensinou os irmãos, incentivou os irmãos que permanecessem no Senhor, com o coração voltado para aquele propósito. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a Barnabé quando ele chega em Antioquia. Ele fica maravilhado com o que Deus está fazendo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, inteligente, sábio. E ele chegou ali, então começou a fomentar aquilo, a incentivar aquela busca, a incentivar aquele mover. Só que Barnabé pensou o seguinte: Deus está operando aqui. Eu tenho certeza que Barnabé deve ter pensado mais ou menos assim: Deus está fazendo coisas maravilhosas, pessoas estão se convertendo, milagres acontecendo, o evangelho de Jesus está salvando pessoas aqui. Eu preciso buscar um ajudante, alguém que me ajude. Barnabé desce para Tarso, vai para Tarso, busca Paulo, traz Paulo, que é ainda conhecido como Saulo, traz ele para Antioquia, sabe? E eles ficam ali se reunindo naquela igreja, ministrando sobre aquela gente, sabe? Ensinando aquele povo a palavra de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo, muito preparado. Saulo havia se convertido já há algum tempo, há um bom tempo, e Saulo era mestre e é trazido por Barnabé. Imagine dois homens como Barnabé e Saulo chegando numa igreja que estava fervendo pela graça, pelos milagres, fervendo por causa das conversões, fervendo por causa daquilo que Deus estava fazendo. Estavam no primeiro amor. E Barnabé então aquela oportunidade. E eles ficam ali um ano ensinando aquele povo. Eu não sei se você consegue ver o que eu estou vendo. Barnabé e Saulo preparam aquela igreja, preparam aquele povo, doutrina aquele povo, estabelece aquele povo com a base na palavra, no evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós encontramos aqui outro detalhe para sua atenção, é que durante aquele tempo em que eles estavam preparando os cristãos em Antioquia, eles ficaram tão afamados em Antioquia. Eu até pedi para você que está entrando aí, deixa aí uma paz, uma boa noite, um glória a Deus, que é para registrar a sua passagem aí pela live, tá bom? Por favor. E compartilha para que mais pessoas ouçam essa mensagem. Então, eles estão ali ministrando, e a igreja reunida, e a igreja crescendo, estruturando. Ficou tão afamada a igreja em Antioquia, que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes são chamados de cristãos. O que é um cristão? É um imitador de Cristo. Vou falar com você, quero que você preste bastante atenção, porque tem que encaixar. Se você entrar aqui e pegar dar uma mordidinha no bolo e sair, você não vai conseguir entender, digerir muito. Aqui eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Cristão é um imitador de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Bom, agora como cristãos, imitadores de Jesus, imitadores de Cristo,
sendo enraigados na palavra, sendo estabilizados, estabelecidos, fortalecidos, formados, sendo estruturado na doutrina dos apóstolos, claro, enviar pelos apóstolos, porque os apóstolos enviam Barnabé, Barnabé busca Saulo. Então presta atenção, eles estão lá e de repente desce de Jerusalém alguns profetas. Olha que coisa interessante. Os profetas desceram para Jerusalém. Aliás, desceram de Jerusalém para Antioquia. Foram lá orar com o que Deus estava fazendo através e na vida daquele povo. Que glória vivia a igreja em Antioquia. Que coisa linda vivia a igreja em Antioquia. Deus usa aqueles profetas. Eles estão ali durante algum tempo. E agora, eu quero chamar a sua atenção. Porque eu quero ir com você lá em Atos, capítulo de número 13. Vem comigo. Atos, capítulo de número 13. Veja só. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Está prestando atenção? Barnabé e Saulo vêm para Antioquia. Mestres. Depois, profetas descem para Antioquia. Então, agora a igreja de Antioquia está equipada com profetas e doutores. Glória a Deus por isso. Aí aqui diz, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui tem uma lista de alguns nomes que estavam ali, que entre estes haviam doutores e profetas. Observe. Me chama a atenção o seguinte. A igreja de Antioquia estava vivendo um avivamento de conversão, de milagres. Muito bem, muito bem. Havia ali profetas que traziam a mensagem de Deus, mensagem revelada de Deus, e doutores que explicavam essas mensagens, a palavra de Deus para o povo. Mas a igreja de Antioquia não estava completa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus distribui, que Jesus, que o Espírito Santo distribui dons, ministério à igreja, aos crentes, aos cristãos, com a intenção de fortalecer, de formar, de preparar, de equipar o corpo para a obra do Senhor. Olha que coisa importante. Então nós temos uma igreja abençoada, fervorosa, operante, trabalhando, animada no primeiro amor, e lá tem profeta, e lá tem doutor, e a igreja está crescendo. Mas se você vem comigo à carta aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, no versículo de número 11, você vai encontrar o seguinte. Vamos lá, vem cá, peraí. E ele me deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores. Pensa, em Antioquia tinha o quê? Profetas e tinha doutores. O que está faltando em Antioquia? Está faltando 3 desses pilares. Só para dar uma pinceladinha. Já observou o tabernáculo? Que tem 5 colunas? Já observou o tabernáculo? Um dia eu vou falar com você sobre o tabernáculo. Coisa tremenda, coisa linda. 5 colunas. Profetas, doutores, pastores, evangelistas, apóstolos. Os 5 pilares ministeriais da igreja estão no portal do tabernáculo. E aqui está a igreja de Antioquia com profetas e com doutores, mas a igreja de Antioquia não tem pastor, a igreja de Antioquia não tem apóstolo e a igreja de Antioquia não tem evangelista. Qual é o papel do evangelista? O papel do evangelista é evangelizar, claro. A evangelização é para a igreja toda, mas o evangelista é aquela pessoa que ele tem, é aquela pessoa que tem o dom de anunciar com muita clareza, sabe? Com muita eficácia. É um dom específico para ganhar pessoas para Cristo. Então o evangelista, ele sai na cidade. O evangelista vai nos bairros. O evangelista vai nas ruas. O evangelista promove cruzadas. O evangelista promove trabalhos evangelísticos para aquela cidade. Ele promove trabalhos, ele promove células, ele promove culto nos lares, ele recebe direção, estratégias para mover aquela cidade aonde a igreja local está estabelecida. Então a igreja precisa de evangelistas. Depois, a igreja de Antioquia não tinha ainda apóstolo. Apóstolo é o enviado, é o missionário, diferente do que nós temos em boa parte das igrejas nos dias de hoje. Por quê? Porque nos dias de hoje nós temos muitas consagrações a missionários, mas por tempo de serviço. Por que vai consagrar esse irmão a missionário? Ah, porque ele está quase morrendo como presbítero. Por que vai consagrar esse irmão a missionário? Ah, porque ele dirige a tarde da bênção. Por que vai consagrar esse irmão a missionário? Ah, porque ele é gente boa. Porque é dizimista. Por que vai consagrar esse irmão a missionário? É para a gente não perder ele, senão ele vai congregar em outro ministério. Irmão, tem gente consagrando gente a missionário, a pastor, a presbítero, a apóstolo, entendeu? A querubim, sei lá. Tem gente consagrando a torta e à direita. Tá errado. Tá errado. Terceira vez eu repito, está errado. O missionário é para a obra missionária. É uma designação específica. Nós vamos separar a irmã Garrafa. E a irmã Garrafa separada para uma obra específica. Então ela está indo realizar uma missão. Então é obra de missionário. É uma obra específica. Não é uma obra local. Não é porque é dirigente da escola dominical. Não é porque abre a igreja. Tem 50 anos que esse irmão abre a igreja. Vamos consagrar ele a missionário. Não funciona assim. Repare que o apóstolo Paulo é um missionário por excelência, humanamente, como homem, né?
porque Jesus foi o missionário por excelência, mas Jesus, 100% homem, 100% Deus, veio fazer uma missão específica, etc e tal, é um caso à parte. Mas o apóstolo Paulo representa o que é missões, de fato. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo como um exemplo de alguém que foi separado para fazer missões. A igreja de Antioquia está amadurecendo, porque agora eles estão separando um missionário, um apóstolo. Apóstolo não é chefe. Vamos consagrar esse apóstolo porque ele é chefe, ou esse chefe porque ele é apóstolo. Não. Pastor não é chefe. Vamos consagrar esse aqui para pastor porque ele é chefe. Essa é a visão. Cada cargo, cada unção, ou cada vocação, ou cada chamado ministerial tem o fim, o objetivo de cooperar com o corpo, com a estruturação do corpo, com a formação do corpo, para que o corpo funcione melhor e alcance os objetivos para o qual ele fora criado. Não é porque um é pastor e é melhor, maior, é chefe. A ideia não é exatamente essa, embora a gente precisa entender algo sobre hierarquia, porque existe hierarquia, mas não porque é pastor, mas porque existe aquela pessoa que é responsável pelo rebanho. Então, a gente uma hora vai explicar alguma coisa sobre isso, mas eu quero que você entenda que a gente não consagra um pastor porque, eu já falei isso aqui, não se consagra alguém porque ele vai sair da igreja, então vamos consagrar porque senão ele sai da igreja. Não é assim que funciona. A igreja de Antioquia separa Paulo para o apostolado, para as específica, não para dirigir a tarde da bênção, não porque Paulo era o porteiro, não porque Paulo ia sair da igreja, não porque Paulo era o dizimista fiel, não por isso, mas porque o Espírito Santo disse: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então não se vende consagração, não se compra consagração, não se pede consagração. Já teve obreiro que chegou para mim e disse: pastor, e aí, quando é que o senhor vai me consagrar? Pastor, o senhor, e aí, o senhor vai me consagrar ou não vai? Sabe? Então, aqui eu não vejo Paulo, eu não vejo Barnabé dizendo: e aí, vocês vão me separar para apóstolo ou não? Vão me separar para missionário ou não? Isso é muito importante. Sermos maduros para isso, porque nós não fazemos a obra de Deus pelo cargo, muito pelo contrário, recebemos esse título confirmando a obra que nós já fazemos. Tem uma porção, uma carrada, uma caçamba, um saco de obreiro, sabe? Uma carriola, uma carroça, sabe? Cheia de obreiro, cheia de pastor, que nunca pastoreou e nunca vai pastorear, é só para encher cadeira de púlpito. Sabe? Uma porção de missionário que nunca vai para o campo, que não faz bulufas nenhuma, mas é só para encher a cadeira, sabe, do púlpito. Eu já ouvi alguém dizer para mim assim: pastor, sabe por que é que eu aquele fulano ou aquela fulana? É porque ele falou, sabe, aquela pessoa falou para mim que o sonho dele era sentar no púlpito. Aí eu consagrei ele para ele sentar no púlpito. Olha a que ponto chegamos. Olha a que ponto chegamos. Bom, eu quero passar daqui porque eu preciso terminar essa mensagem. Observe o seguinte: nós temos aqui que faltava na igreja de Antioquia o evangelista, aqui faltava o apóstolo missionário, né? O apóstolo, e faltava aqui o pastor na igreja de Antioquia. Então entenda comigo isso. A gente está aqui em Antioquia e aí diz assim, ó: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo.
estavam lá. A igreja crescendo, alma se convertendo, poder de Deus sendo manifesto, a graça de Deus caindo sobre o povo. Houve uma grande conversão em massa na cidade de Antioquia. A igreja estava sendo estruturada e amadurecida. Você sabe quando é que uma igreja está em condições de enviar e sustentar? Se a igreja que eu estou pastoreando, se a igreja que você, se a igreja que eu congrego, se a igreja que você congrega ainda não tem para preparar, enviar e sustentar um missionário, então essa igreja ainda não é uma igreja madura, não é uma igreja que criou forma, ainda está criando. Ela ainda poderá criar, mas ainda não criou. Você deve desanimar por isso? Não, ao contrário. Você deve investir mais no trabalho. Você deve investir mais no ensino. Invista mais na obra da evangelização. Invista mais no discipulado. Invista mais na escola bíblica dominical. Invista mais no culto de ensino. Invista nas crianças, porque eu vejo igrejas que desprezam o ministério infantil, que desprezam as crianças, que desprezam os adolescentes, que não estão nem aí para os jovens, sabe? Eu vejo uma gama de pastores com preguiça de levantar no domingo para ir para a escola dominical, aí inventa dizendo que na terça, na quarta, na quinta-feira é melhor, sei lá, ele faz qualquer coisa para não ir domingo para a escola dominical. Tem pastor que faz isso. Se você quer uma igreja estruturada, madura, que é capaz de preparar, de enviar e sustentar um missionário, você precisa investir em ensino da palavra de Deus. O texto diz aqui, ó, e servindo eles, vou repetir para você, e servindo eles, quem? E servindo eles quem? Os profetas e os mestres. Como é que um profeta e um mestre serve aos... Como é que uma igreja, sabe, evangelizadora, ganhadora, serve ao Senhor? Veja, trazendo a mensagem de Deus, revelando o propósito de do novo convertido. O novo convertido precisa ver Deus na vida dos obreiros da igreja local. Os membros da igreja precisam ver Deus na vida do pastor local. Os membros da igreja precisam ver Deus na vida dos líderes. Deus precisa ser mostrado por nós líderes na igreja local, pela revelação, pela estratégia, pela visão, pela glória manifestada, também, não menos, mas pelo ensino das Escrituras Sagradas. Paulo diz isso a Timóteo: faça com que o ensino seja gotejado, sabe? Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer a sua igreja uma igreja madura, capaz de preparar, enviar e sustentar o missionário. Muitos pastores estão fazendo o seguinte: eles não querem preparar, enviar e sustentar. Não. Eles querem preparar, manter e... Presta atenção. Aí fica enchendo de crente. Daqui a pouco no seu púlpito tem 30 pastores, 200 missionários sentados no púlpito. Agora me explica uma coisa. Me explica, para que você quer
10 pastores sentados no seu púlpito, 10 missionários, 30 presbíteros, 50 diáconos. Me explica para que isso? E mandar no campo. Se você tiver preparado bem eles, eles vão. Agora, se você tiver consagrado eles em troca de alguma coisa, vai não. Eles vão ser qualquer coisa, menos pastor. E a culpa não é deles não, a culpa é sua que consagrou eles de forma errada. O cara é empresário, tem o dom de administrar. O camarada é um excelente professor universitário. O camarada é um excelente delegado. O cara é um bom vereador. Aí você vai e consagra, ele é pastor. O cara não é pastor, ele é tudo. Ele é o que ele tem dom para ser, mas não é pastor. Agora, só porque o camarada é vereador, você consagra, ele é pastor, meu irmão. Aí você tem um problema no púlpito. Você tem um problema sentado aí na sua retaguarda. Ok, mas já voltamos. Então presta atenção nisso. Você tem um problema e a culpa não é dele, a culpa é de quem consagrou. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: servindo eles ao Senhor. Como é que eles serviam ao Senhor? Eles serviam assim: evangelizando, ensinando e trazendo a mensagem revelada de Deus para o coração do povo. Profetas, doutores e evangelistas. A igreja de Antioquia tinha profeta, doutores e os evangelistas. Tá claro que lá tinha evangelista. Por quê? Porque a igreja estava fervendo de novos convertidos. Outro ponto: jejuando. É importante a prática do jejum na igreja. É importantíssimo a igreja no jejum. Por quê? Porque o jejum faz com que nós não venhamos a fazer do nosso ventre Deus. A Bíblia fala sobre isso. Tendo o seu ventre como Deus. Luxúria, esbanjando comida, só pensando em comer, só pensando no prazer da comida, egoísmo, glutonaria. Então, jejuando, quando nós jejuamos, quando a igreja jejuma, abre-se a porta, uma brecha, a carne, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria no espírito. Então, jejuando, quebrando o desejo, sabe, de se deleitar no prazer da comida e dizendo: não, nós não vamos comer, nós vamos jejuar, servindo ao Senhor e jejuando. Abriu uma porta e o Espírito Santo fez assim, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque Espírito Santo, Ruach Kadosh, sopro santo, fôlego santo. Então, Ruach Kadosh. Então a igreja precisa servir ao Senhor e jejuar, servir no seu chamado. Diácono é o quê? Presbítero? Sirva como presbítero. Você é um evangelista? Sirva como evangelista. Procure saber o que é ser um presbítero antes de ser presbítero. Procure saber o que é ser diácono antes de ser diácono. Ah, você é diácono? Agora tem que ser diácono. É um presbítero? Faça a obra de um presbítero. É um evangelista? Faça a obra de um evangelista. É um pastor? Faça a obra de um pastor. É um missionário? Faça a obra de um missionário. E eu quero dizer uma coisa para você que pastoreia, dirigente de igreja, você que dirige uma igreja, quero dizer uma coisa para você: deixa o povo da igreja trabalhar. A igreja fazer a obra. Não queira fazer com que só você comanda, só você. Não. Abençoe o povo. Pastor, eu quero evangelizar aquela rua. Vá na bênção, meu irmão. Pastor, eu quero fazer uma oração naquele presídio. Vá na bênção, meu irmão. Prepare ele, auxilie ele, sabe? Dê condições para ele ir. Equipe ele e abençoe a missão que ele quer fazer. Isso é muito importante. Então, disse o Espírito Santo fala na igreja em que o povo está servindo com alegria. O Espírito Santo fala na igreja em que o povo está jejuando. Povo espiritual. Tem igreja que só reúne para comer. Tem igreja que só reúne para brigar. A igreja de Corinto, pelo menos, por exemplo, tinha esses dois problemas. Ela se reunia para comer e quando reunia para comer, brigava.
Olha que situação. Paulo chega a dizer assim, olha, vocês estão se reunindo para melhor, e nisso não vos louvo. Vocês, quando não estão comendo, estão brigando. A igreja serve ao Senhor, a igreja jejuma ao Senhor, e quando a igreja está assim, sabe, o Espírito Santo fala por intermédio de seus obreiros. O Espírito Santo usa o pastor, usa o ministério de louvor, ele usa o líder, ele usa a irmã, ele usa o irmão, ele usa os obreiros, porque ele tem prazer de direcionar a igreja que quer viver aquilo que ele quer que a igreja viva. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas eu quero dizer, partindo para o encerramento desta palavra, eu quero compartilhar com você o seguinte. Diz assim, ó: disse o Espírito: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha que coisa importante. Serviram ao Senhor, jejuaram. Eles serviam e jejuavam, serviam e jejuavam, serviam fazendo o ministério de cada um, que cada um tinha a vocação, o chamado. De repente o Espírito Santo fala: tem alguém aqui que eu preciso usar de uma forma diferente. Eu quero que vocês separem o Barnabé e que separem a... Lembra que há algum tempo atrás Barnabé chega, vê o que Deus está fazendo na igreja de Antioquia, corre, busca Saulo, traz, ministra, ensina, dá embasamento, dá estruturação. Agora o Espírito Santo fala assim: agora chega, eu tenho uma obra para fazer com eles, agora eu vou enviar eles. Então Barnabé e Saulo são separados. Sabe o que diz o versículo 3? Diz assim, ó: então, jejuando e orando. Igreja precisa jejuar e orar coletivamente. Eu preciso jejuar e orar. Você precisa jejuar e orar. Isso é muito importante. Você precisa fazer as suas campanhas. Isso é muito importante. Pessoais. Seus propósitos, seus projetos pessoais. Mas a igreja precisa se reunir para orar. A igreja precisa se reunir para jejuar. Aonde estão as vigílias? Aonde estão as manhãs de consagração? Aonde estão os dias para Deus, ou dias com Deus, que a igreja fazia antigamente? Aonde estão os retiros espirituais? Onde estão as conferências missionárias? A igreja precisa se reunir para jejuar, reunir para orar. São nessas reuniões de jejum, são nessas reuniões de oração que o poder de Deus se manifesta, que o Espírito Santo cai sobre a igreja, que o Espírito Santo se move na igreja, e há batismo com o Espírito Santo, dons são distribuídos, sabe? Profecias são faladas, revelações são entregues. A igreja precisa se reunir para orar e jejuar juntos. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obreiros precisam se reunir para orar e jejuar. Conjunto de mulheres, de senhoras precisam se reunir para jejuar e orar. Não é só ficar fazendo festinha, 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 festinha. Se reunir para orar e jejuar. Porque jejuando e orando, a igreja recebe autoridade e direção para dar continuidade à obra de Deus, ao avanço do evangelho, à expansão do reino. Versículo 3, então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre.
jejuando e orando, impuseram as mãos sobre o Espírito Santo disse: eu separei a irmã Garrafa, coloca a mão sobre ela, porque eu tenho uma obra a realizar. Coloca a mão e manda fazer a obra. Eu estou compartilhando com você palavras de Deus. Não é conceito meu. Bíblia Sagrada. Confere comigo. Atos capítulo 11, verso 19 em diante. E Atos capítulo 13, verso 1, 2 e 3 apenas. A igreja de Antioquia era uma igreja madura. Preparou, enviou e sustentou. Eu quero deixar essa palavra para você que está aqui, para você que vai passar por aqui, depois que a gente terminar essa live. Quero deixar essa palavra para a nossa igreja aqui em Foz do Iguaçu, porque esse é o nosso propósito. Nosso propósito é trabalhar aqui na igreja do Jardim Soledade, discipulando, doutrinando com doutrina bíblica, discipulando, preparando, ganhando, multiplicando, mas preparando para enviar e sustentar. Mas nós precisamos chegar a um ponto de estrutura, de amadurecimento para tal. Deus tem muitas promessas para a nossa igreja aqui em Foz do Iguaçu. Promessas que ele começou a fazer e a cumprir desde janeiro de 2002, quando o pastor Smith abriu essa igreja. Eu li a ata de posse dele esses dias. Janeiro de 2002. Depois do pastor Smith, Deus fez promessas para essa igreja na gestão do pastor Jamil. Depois Deus fez promessas para esta igreja na gestão do pastor Laudelino. Depois Deus fez promessa para essa igreja na gestão do pastor Oséias. Deus também fez promessa para esta igreja na gestão do pastor Edson. Ele vem fazendo promessas e cumprindo promessa durante todos esses anos. Deus também fez e cumpriu promessas na gestão do pastor Samuel. E Deus está fazendo e cumprindo promessas que fez na minha gestão desde que cheguei aqui em Foz do Iguaçu. Junto com vocês, junto com todos nós, juntos somos mais fortes. Vamos viver promessas de Deus sendo cumpridas aqui na ilhada Soledade, Foz do Iguaçu. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, eu declaro uma palavra profética, palavra falada tem poder, e eu falo agora, palavra falada tem poder, então eu digo, eu profiro, Deus vai usar a sua vida para multiplicar o rebanho. Deus vai usar você através do evangelismo. Deus vai usar você através do louvor. Deus vai usar você através do ensino. Deus vai usar você através da obra social. Deus vai usar você através do seu ministério de diácono, de diaconisa. Deus vai usar você através do ministério de cooperador ou cooperadora. Deus vai usar você na portaria. Você recebe os visitantes, sabe? Quando você receber eles, Deus vai usar você já para selar no coração dos visitantes que aquele é o lugar que Deus quer ele. Deus vai usar você que é presbítero no presbitério. Deus vai usar você evangelista, você missionário aqui do Jardim Soledade. Deus vai usar você pastor, criança, líder de departamento, professor de escola dominical.
todos vocês, você ofertante, você dizimista, você é um instrumento na mão de Deus para multiplicar o rebanho da IEADA, do Jardim Soledade, aqui em Foz do Iguaçu. Há uma unção de Deus sobre a sua vida, e não tem esse negócio de que eu sou menino, eu sou pequeno, ou então que eu sou velho, que eu estou de idade. A Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: não diga sou uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e te consagrei e te dei como profeta para as nações. Deus disse a Jeremias. Não é diferente com a sua vida. E tem mais para você que acha que acabou, que está velho, que tá... Não, a Bíblia diz: na velhice produzirão frutos. Então eu profiro como pastor sobre a igreja do Jardim Soledade, da IEADA Soledade, eu profiro uma palavra sobre a sua vida de bênção. Eu repreendo a esterilidade na sua vida, eu repreendo a inutilidade na sua vida, e eu declaro que você é fértil, e eu declaro que você será usado, e eu declaro uma unção sobre a sua vida, vinda da parte de Deus sobre a sua vida, sobre seu ministério. Eu declaro dons de Deus sobre a sua vida, declaro um avivamento sobre a sua vida. Eu declaro sobre o seu ministério um renovo, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós tomamos a igreja de Antioquia como nosso exemplo. Igreja onde há profeta, igreja onde há mestre, igreja onde há pastor, onde há apostolado, missionário, igreja onde há evangelistas. Glória a Deus, glória a Deus. Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém enfermo me ouvindo aqui esta noite, escute o que eu estou lhe dizendo agora. Em o nome de Jesus, receba a cura, porque Deus vai usar você. Deus vai usar você. Não coloque a enfermidade como desculpa, como empecilho. Faça a obra de Deus. Faça a obra. Se Deus lhe curar, eu creio que Ele pode curar você agora, em nome de Jesus. Mas se porventura Ele decidir, porque Ele é soberano, se porventura Ele decidir não curar você, continue firme, continue fazendo a obra de Deus, continue rompendo, nem que seja rastejando, mas não pare de fazer a obra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu uso a letra daquele hino e digo para você: quem mandou largar as redes, volte para o mar alto. Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer usar a sua vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não despreze o dom de Deus que há sobre a sua vida. Não despreze o chamado de Deus sobre a sua vida. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Invista em você, na obra de Deus.